aí pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Dev Club. Eu sou o Agostinho e no vídeo de hoje nós vamos construir nossa primeira API utilizando o Fastify, esse web framework que tem crescido nos últimos anos. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. E se você quer aprender mais sobre programação, clica aí no link que deixamos para você na descrição. E se você não conhece sobre APIs, nunca construiu uma, não sabe o que é, vai lá no vídeo do Rodolfo sobre como construir uma API utilizando o Node e MongoDB, depois volta aqui e a gente continua. O Fastify, ele é um web framework ali para o Node.js, muito focado em performance e velocidade. Além disso, ele é bem mais enxuto que outros frameworks mais robustos que temos para Node, como o Nest.js, mas também não tão minimalista quanto o Express, por exemplo. Ele já traz para a gente alguns plugins, algumas coisas já construídas por próprio Fastify, né, para poder construir aí a sua aplicação sem depender muito de bibliotecas externas. Se nós viermos aqui na documentação do Fastify, a gente vai ver aqui que no benchmark dele, que ele, comparado com outros web frameworks muito parecidos ali, né, que é o Koa, o Express, o RESTify e o Hapi, ele sai muito na frente na questão da performance. Além disso, ele traz aqui, ó, se a gente vier no ecossistema, ele traz muitos plugins ali construídos pela comunidade, plugins open source, que são diretamente para ele. Então ele tem muita coisa aqui sobre autenticação, né, alguns plugins de autenticação, camada de caching, cores, né, algumas coisas relacionadas à segurança. Ele tem também aqui embaixo alguns conectores com bancos, né? A gente pode ver aqui, ó, conector com Postgres, ele também tem com Mongo, com Redis. Então ele já traz muita coisa muito própria para ele, que normalmente utiliza ali libs externas, mas que é um plugin já preparado para utilizar com o Fastify. Então isso vai melhorar a sua performance, né, a sua velocidade em escrever uma API do zero. Chega de enrolação, então vamos começar a construir aqui a nossa API utilizando o Fastify. Eu já estou com o meu terminal aberto aqui, e aí eu vou criar uma pasta chamada Blog API. Vou entrar dentro da nossa pasta aqui, Blog API, e aqui dentro eu vou fazer o seguinte, eu já vou dar um npm init-y, para ele já iniciar aqui um repositório aqui. E daí eu vou entrar nessa pasta, o meu VS Code. O VS Code está aqui, bonitão. Vou dar um zoom para vocês enxergarem melhor. Show! E aqui no meu package JSON, eu já vou começar a escrever algumas coisas. Eu vou baixar a versão para 0.0.0, que é um beta isso aqui, né? Então, first API with Fastify. Então, primeira API aí com o nosso Fastify. Aqui, beleza. Os scripts aqui eu vou colocar vou deixar um dev aqui por enquanto vazio, que a gente vai preencher ele daqui a pouco. E aí, o keywords eu vou tirar. O author, deixa eu jogar aqui para cima. O license, deixa eu jogar aqui para cima também. Colocar uma vírgula aqui que tá faltando. Tirar essa aqui do final. Colocar MIT. E aqui, eu vou colocar o seguinte. No author, eu vou colocar aqui os meus dados, né, de autor. Então, name, vou colocar aqui Agostinho Neto. O e-mail não vou colocar, né, e a URL eu vou colocar aqui, ó, vai ser o GitHub, https://github.com/agostinhopeneto. Beleza? Então já configuramos aqui o nosso package JSON. E aí a primeira coisa que eu vou fazer, é claro, é instalar aqui. Eu vou dar um npm install no Fastify. Enquanto ele instala aqui, a gente já pode vir aqui criando uma pasta src. E nessa pasta eu vou criar um arquivo chamado server.js. Uma coisa que eu vou fazer aqui também, que eu esqueci aqui no package JSON, é trocar aqui, ó. Eu vou colocar o type module. Por quê? O type module vai deixar a gente usar o ECMAScript modules. Então a gente vai poder usar aquela sintaxe de import, export e tal, ao invés de usar o require, etc. Então eu vou colocar aqui o type module. E aqui eu vou colocar um source/.js, né? Vai ser o nosso arquivo principal. E aqui também eu vou colocar node-watch
no nosso arquivo também que vai rodar o nosso servidor. Por que eu fiz Node /watch? Para quem não sabe, o Node ele já tem, né, acho que da 18 para frente ou da 20 para frente, não sei, mas acho que foi da 18 para frente. Da versão 18 para frente, ele consegue já verificar alterações no seu script e reiniciar o servidor. Então a gente não precisa mais ir lá com o Nodemon, enfim, Sucrase, etc, para fazer o Node entender as coisas. A gente consegue já basicamente usar quase todas as features do JavaScript com o Node. Então, a gente não vai precisar instalar nenhuma biblioteca auxiliar, né? Isso é muito legal. E aí, como eu já instalei o Fastify, eu vou importar aqui o Fastify do Fastify. Vou trocar essas aspas aqui para aspas simples, porque eu não gosto de aspas duplas. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um const app é igual a Fastify. E aí eu vou dar um app.listen. Aí ele é uma função, e aí eu vou abrir algumas opções aqui. A primeira coisa, eu vou trocar o host aqui, que vai ser 0.0.0.0. São 4 zeros. Por que eu fiz isso? O Fastify, esse redirecionamento dele de host e tal, ele dá um bugzinho quando você vai usar, por exemplo, com Docker. Então, ele não vai conseguir achar o localhost, por exemplo. Então é bom deixar assim no host, tá bom? Com 0.0.0. Enfim, vamos continuar aqui com a porta. Vou colocar na porta 4000, só para exemplificar. E é isso. Se a gente vier aqui e rodar um npm run dev, provavelmente ele já vai conseguir subir o nosso servidor. Já está disponível aqui na porta 4000. Legal, né? Outra coisa que a gente pode fazer aqui, ó, é vir aqui e colocar aqui, ele vai ter um logger. Vou colocar logger true. Com isso, ele vai usar o próprio logger do Fastify, que já traz aqui, ó, por exemplo, server listening at, e já traz aqui qual que é o host desse server. Então a gente não precisa se preocupar em ficar logando as coisas aqui, né? Muito legal. Também dá pra gente deixar esse log muito melhor. Se a gente trocar isso aqui, antes de trocar, a gente pode instalar uma coisinha aqui que chama Pinot Pretty. Por que eu tô fazendo isso? O Pinot, que é esse carinha aqui, ó, deixa eu escrever aqui, ó, Pinot, ele é uma lib que o Fastify utiliza para fazer log. Ele é uma lib muito famosa para a comunidade JavaScript, e aí ele já colocou embutido nele o Pinot. Só que ele fica horroroso aqui desse jeito, né? O Pinot logando dessa forma. E aí existe essa libzinha escrita dessa forma, Pinot Pretty, que deixa o Pinot de forma bonita. Então se a gente trocar aqui, ó, para um objeto no logger e colocar transport, já tem aqui, e aí a gente abre um objeto e coloca target, sendo Pinot Pretty. Ele vai formatar melhor esse cara. Viu que eu salvei e já mudou aqui, ó, por causa do Node /watch. E aí, dessa forma, já fica bonitão aqui o nosso logger, né? A gente pode vir aqui e usar o logger do app aqui de outras formas, ó, app.log. Ele pode ser um error, por exemplo, e deu ruim aqui. E aí ele vai logar, ó, deu ruim aqui antes do app.listen. E aí já mostra que é um erro. Então já dá uma agilizada aqui pra gente, né? Muito legal essa parte aqui do Fastify sobre log. Para escrevermos aqui a nossa primeira rota, é muito parecido com o Express. Eu vou apagar esse log aqui, e aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar o app, e vamos colocar o nosso método HTTP, né? Então vai ser o get, post, pat, igual é lá no Express. Daí a gente abre uma função, o primeiro parâmetro aqui é o caminho, né, da rota, e no segundo parâmetro é uma função de callback, no caso vai ser uma arrow function aqui que eu já vou passar direto, né, onde a gente consegue recuperar tanto a requisição, o request, quanto o reply, que é o response lá do Express, só que aqui no Fastify ele chama de reply. Então vamos utilizar, né, a convenção aqui do Fastify. E aí, o que a gente faz? A gente pode, por exemplo, retornar aqui um reply.status 200, que é o status code, .send. E aqui vem a primeira diferença também para o Fastify com... Uma primeira não, né? Mas uma diferença também do Fastify para o Express. O Express, para a gente conseguir entender JSON, né? A gente tem que ir lá e usar um plugin de JSON, né? Que ele tem. Nesse caso aqui, o Fastify já entende o que é JSON. Então a gente pode mandar uma mensagem, por exemplo, aqui. E aí eu abri meu print aqui sem querer. Mas a gente pode mandar uma mensagem aqui. Tipo, hello
Fastify. Se eu salvo isso aqui, e aí para testar, eu vou utilizar um carinha que eu tô gostando ultimamente, que é o HTTPy. Você pode usar um Insomnia, Postman, fazer com curl, o jeito que você preferir, mas eu tô gostando de usar esse cara aqui, porque o Insomnia, as últimas atualizações dele eu não gostei muito e tal, então aqui tô achando mais legal. Daí, a gente vai vir aqui, eu vou criar aqui vou chamar aqui a rota base, localhost 4000, né, e vou dar um get nela. Nosso servidor tá rodando, então se eu der um send, já tá aqui, ó, hello Fastify. Já tá funcionando. Se nós viermos aqui e olhar o que aconteceu, ó, ele também loga como é que foi a request, né, de onde que ela veio, o ID da request, e se a request completou. Né, isso aqui é muito legal para quando a gente está subindo um servidor para produção, a gente entender, né, de onde está vindo as requests, né, o que está acontecendo na nossa aplicação. Né, quanto mais informação, melhor, para caso, né, dê algum bug, dê algum problema e a gente precise debugar. Então, né, o nosso logger já vai trazer tudo isso aqui. Se você pode desativar, né, por exemplo, se for produção, desativa os logs, só deixa em servidor de desenvolvimento. Fica a seu critério, né? Mas aqui a gente vai deixar o log rolando aqui, beleza? Então a gente construiu a nossa primeira rota aqui. Se eu vier aqui também, eu posso dar um app.info, app.log.info e logar aqui, por exemplo, a nossa request. E aí, se a gente vier aqui no nosso, chamar de novo a nossa rota aqui, né, você pode ver que ele vai trazer também algumas coisas da request. Se a gente vier aqui ainda, dá pra gente pegar, por exemplo, ó, eu vou passar uns parâmetros aqui, ó, vai ser ID 300 aqui, ó, só 3000, sei lá, só um teste. E aí ele vai trazer aqui pra gente, ó, tá vendo? Então a gente consegue também recuperar essas informações aqui de dentro do app.log, ou desculpa, do request, informações, né, da nossa requisição, e aí a gente utilizar para outras finalidades, como passar um body para completar alguma coisa, né, criar alguma coisa, fazer um update, um delete, etc. Então, isso aqui é o básico do Fastify. Então, a gente já subiu o nosso primeiro servidor e também subimos uma primeira rota aqui, e a gente precisa saber o que nós vamos construir. Como o nome do repositório já diz, nós vamos construir um blog, né, uma API de blog. Claro que vai ser bem mais simples, mas, né, a gente pode começar construindo algumas coisas aqui. Eu vou escrever um readme aqui, que vai ser o seguinte, eu vou colocar aqui o que a gente vai construir, né, pra gente planejar antes de sair codando. Então ele vai ser um blog API, vai ser uma API para um blog, e aí a gente vai ter algumas funcionalidades. A primeira é que o usuário, né, deve poder listar os posts, né, a gente precisa ver os posts de um blog. Outra coisa também é que o usuário, ele deve poder criar um post, isso. E aí ele vai precisar passar algumas informações para esse post, que vai ser o nome de usuário, ele vai precisar passar o título do post, né, e o conteúdo ali do post. Além disso, nós vamos poder também, o usuário deve poder comentar um post. Ele pode fazer um comentário, adicionar um comentário ali em um post, né? Então, ele precisa passar o nome de usuário, para a gente saber quem fez o comentário, e, né, o conteúdo do comentário. Apenas isso. O usuário deve poder também dar like em um post. O usuário deve poder excluir um post. Só para a gente usar ali quase todos os métodos da HTTP. Então a gente vai ter essas 5 rotinhas aqui para a gente fazer, né? E aí a partir disso vamos construir então nossa API aqui para o blog. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o usuário deve listar os posts. Eu não vou utilizar aqui um banco de dados, a gente vai fazer tudo em memória, tá bom? Então tenha isso em mente, se você quiser depois conectar no banco de dados, etc, show de bola. Mas se você, né, quiser só seguir aqui, a gente vai fazer isso tudo em memória, tá bom? Então aqui dentro da Source eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma pastinha chamada Routes. Não vou preocupar muito com a arquitetura aqui agora, o interessante é a gente entender como o Fastify funciona. Depois, né, a gente pensa nisso. Mas eu vou criar aqui, então, um
um arquivo chamado posts.js. Por quê? Eu vou querer que as minhas rotas sobre posts ficam aqui dentro. Eu não vou querer fazer tudo aqui nesse server e ficar aquele código macarrônico, né? Então o que eu vou fazer é, eu vou excluir essa rota aqui, e lá no meu posts eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui primeiro uma constante que eu vou ter onde vão ficar os meus posts, que é esse array aqui. Deixa eu salvar aqui, que eu não salvei. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função que ela vai ser o posts routes. Por que eu estou fazendo dessa forma? Porque depois a gente consegue registrar essas rotas lá dentro do Fastify. E aí o Fastify, né, quando a gente registra, ele consegue passar essa aplicação aqui, ó, esse app, para dentro aqui da nossa função. E aí a gente consegue sair utilizando as coisas do Fastify. Então, por exemplo, eu vou começar criando aqui um app.get no /posts para a gente poder, né, listar os nossos posts. E aqui eu consigo, da mesma forma, recuperar a request e o reply. E aí eu vou fazer, né, o que eu vou fazer aqui é dar um return no reply, status 200, e aí eu vou mandar basicamente o nosso array de posts, beleza? Se eu chamar a rota, ainda não vai funcionar. Por quê? Eu preciso ir lá no meu servidor, né, e registrar. Então como é que a gente faz isso? A gente dá um app.register e aí a gente registra lá o posts routes. Aí já traz importado aqui para mim. Só que eu tenho que colocar um .js aqui no final, porque a gente está usando, né, o type module. Se a gente não colocar o JS no final, ele não vai achar, né? Então toda vez que a gente está usando essa sintaxe, precisa colocar o .js no final. Beleza? Então a gente tem o nosso posts routes aqui. E aí nós podemos, né, listar os nossos posts. Se eu vier aqui no HTTPy, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou trocar essa rota aqui, ela vai ser /posts. E aí, eu vou só chamar ela. Deixa eu renomear isso aqui para list posts. E aí eu vou chamar ela. Se eu chamar, ó, tem nada aqui dentro. Se eu colocar alguma coisa aqui, ó, vou colocar um objeto aqui, vai ser content primeiro post. Beleza? Se eu vou lá e chamo, agora tá aqui. Então já tá funcionando a nossa rota, já estamos conseguindo listar os posts, mas a gente precisa criar os posts primeiro, né? Antes de criarmos um post, eu quero trazer uma coisa que é super importante quando a gente está construindo uma API, que são os nossos famosos middlewares, né? Se você já construiu uma API, né, se você já lidou com, por exemplo, autenticação, você sabe que normalmente você tem que construir um middleware, né, para executar antes de cada requisição, onde está configurado, para poder, né, verificar alguma coisa que você queira ou passar alguma informação que você queira. No nosso caso, a gente quer verificar se está autenticado. Ah, eu vou construir uma autenticação aqui, criação de usuários, etc. Não vou fazer isso. Eu só vou simular aqui como se existisse um token qualquer, né, e ele verifica se esse token existe, tá bom? Se você nunca fez autenticação, não se preocupa, segue aqui o conteúdo, mas é importante que você entenda como funciona. Então vamos lá. Como é que funciona essa questão para o Fastify? Se a gente vem aqui na documentação aqui, a gente vai ver que ele tem uma coisinha chamada hooks. Deixa eu já procurar direto aqui. E os hooks, né, no Fastify, basicamente ele controla, você consegue passar uma ação, uma função, callback, qualquer coisa, ali para cada momento do seu ciclo, né, do seu ciclo de vida da requisição. Então antes de acontecer ali qualquer coisa na requisição, antes de fazer algum parse, todas essas etapas aqui, né, a requisição passa por ela. E aí a gente consegue adicionar alguma coisa ali que vá, né, lidar com essa requisição. No caso, a gente quer utilizar o onRequest, né? A gente vai utilizar esse cara aqui, construir o nosso middleware, para executar quando acontece uma requisição e antes dele passar ali para dentro da rota certinho. Então aí a gente quer verificar se o usuário, né, tá autenticado, muito entre aspas, né, que a gente não vai fazer isso completamente, né, mas é bom entender essa premissa aqui. Então eu vou criar um middleware aqui que chama isAuth.js. E aqui dentro ele vai receber, a gente vai criar uma função
que vai receber 3 parâmetros. Então vai chamar isAuth, essa função. E aí ele recebe o request, o reply e o done. O done é como se fosse o next lá do Express, né? Para quem já está familiarizado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar lá de dentro da request request.headers. E aí eu vou buscar lá dentro o authorization. Normalmente é no header de authorization que está o nosso token. E eu vou procurar. Se o authorization for diferente dessa palavra aqui, token, né? Vamos supor que é um token lá. Então ele vai dar um reply.status 403, que é proibido, né? Forbidden. E ele vai mandar uma mensagem só que não está autorizado, né? Então, unauthorized. Basicamente isso, né? Ele vai retornar aqui o 403, falar que não está autenticado. Se, né, for igual aqui, o authorization for igual, ele vai dar um done. Ele vai passar a requisição para frente, vai deixar o fluxo continuar, né? Então, é basicamente isso que a gente quer fazer. Muito simples criar, né? E aí, como é que a gente consegue passar o nosso middleware aqui para dentro da nossa rota? Nós viemos aqui, ó, basicamente, e escrevemos mais um parâmetro aqui entre a rota e a função da rota, que é basicamente a gente faz um objeto escrito onRequest, e aí a gente passa dentro desse array aqui quais são os middlewares a serem executados, e ele vai executar nessa ordem. Se a gente tivesse vários middlewares aqui, ele ia sair executando um na ordem do outro antes de executar o que está aqui dentro da função. Então, basicamente, a gente quer ver se está autenticado. Eu vou importar ele, que ele não importou, trocar para aspas simples aqui e colocar um JS no final. Acho que eu não troquei para aspas simples aqui no server. Ah, não, tá assim. Beleza? Então é assim que a gente coloca aqui o nosso middleware. Vamos testar isso aqui? Eu já salvei aqui, nosso servidor está rodando. Eu vou vir aqui no HTTP e vou rodar de novo. Ó, já deu que não está autorizado. Para autorizar, basicamente eu teria que ter aqui, né, um header, né? Então eu vou colocar o authorization aqui e vou colocar token. Se eu passar, ó, já listou. Se eu trocar esse token aqui, não vai deixar, porque a gente viu se a palavra era exatamente token. Então, né, a gente conseguiu fazer o nosso middleware de autenticação, mas é só para a gente ver de forma didática como é que o Fastify trabalha com isso. É bem simples, né? Ele já veio aqui e já fez a nossa autenticação para a gente. Então, bora fazer a nossa rota aqui de criação de post, né? Então, primeira coisa, eu vou colocar aqui um app.post para a gente poder criar um recurso, né? Vai ser na rota posts. E aí a gente vai fazer o seguinte, ele tem que também ter o... Na real, eu vou só copiar isso aqui, ó, mais fácil, né? Trocar o get para post. Ele já vai ter o middleware, tem que estar autenticado aqui para realizar um post. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, e pegar lá de dentro do nosso request.body algumas informações, né? A gente vai receber esse corpo de requisição aqui a gente vai receber esse corpo de requisição e aí a gente vai pegar algumas informações, que vai ser o username, o title e o content. Inclusive, deixa eu até dar o check aqui que a gente fez a listagem, né? E aí a gente precisa pegar aqui ó, o nome de usuário, título e conteúdo. Show? A gente pegou aqui do request.body. Aí a gente vai criar um post aqui que vai ser o seguinte. A gente vai pegar o ID desse post, vai ser posts, que é inclusive, deixa eu até tirar esse cara aqui. Vai ser a nossa constante aqui, posts.length, mais 1. Então, se tiver 0 lá, o primeiro post vai ter o ID 1. Se tiver 1 lá já, o segundo post vai ter o ID 2 e assim por diante. A gente vai fazer um ID incremental aqui. Eu vou colocar o owner, vai ser o próprio username que a gente passar. A gente vai ter o title, que é do jeito que vier, o content também do jeito que vier. E aí a gente vai ter a data, vamos colocar a data, então vai ser o new date, né, que vai ser no momento que esse post foi criado, ponto to
ISOstring para ele ficar naquele formato internacional de data, né? E aí, a gente vai criar mais 2 recursozinhos aqui. Por quê? Porque senão vai dar problema lá na frente, porque ele vai ter comentários, né, que ele vai ser um array, e ele vai ter os likes aqui também, que também vai ser um array. Beleza? Então a gente vai criar o nosso post. Depois do post criado, a gente só vai dar um posts.push para a gente adicionar lá no nosso array aqui, né, no nosso queridão que nós criamos para ser o nosso banco de dados em memória, né? E aí a gente retorna aqui o post criado, beleza? Com 201, porque a gente criou um recurso, que é o status de created, né? Vamos testar isso aqui? Já que a gente fez bastante coisa. Vou duplicar esse cara, vou pegar aqui o primeiro, vai ser um post, e ele vai ter um body, né? Esse body ele vai ser formato de texto aqui, ele vai ser um JSON. Então vou escrever o meu JSON aqui, vai ser o username, que vai ser Agostinho Peneto. Boa. Ele vai ter o title, que vai ser um post sobre primeira API com o Fastify. Esse é o title. E o content, eu vou usar o bom e velho Lorem Ipsum, né? Só que eu não vou usar o Lorem Ipsum não, que eu acho ele muito sem graça. Eu vou usar um cara chamado Mussum Ipsum, né? Quem não conhece o Mussum Ipsum, ele é um Lorem Ipsum no jeito que o Mussum falava, né? Isso aqui é para quem já viveu essa época, mas eu acho ele mais divertido. Cacildes, vídeos. Eu achei ele mais legal, né? Do que usar simplesmente o Lorem Ipsum que a gente está acostumado. Show! Então a gente pode tentar já criar, ó. Ele já criou, já colocou a data, horário, etc. Aqui os nossos recursos, e aí, se a gente quiser a gente pode listar. Já tá aqui, ó, também listado. Eu vou criar isso aqui, trocar isso aqui para create posts. Create posts. E aí o que a gente faz? Aqui no header, vamos ver se está funcionando também o middleware. Também está funcionando, show! Então, a gente já conseguiu criar o nosso primeiro post aqui. A nossa próxima rota aqui é a rota de criar um comentário, né? A gente poder comentar no post. Eu já vou marcar aqui que a gente fez a criação de post. E aí a gente precisa comentar em um post. E como é que a gente comenta em um post? Né? Vamos lá. Como é que a gente vai fazer essa rota? Eu vou vir aqui, eu vou copiar... vou copiar esse aqui de novo, esse app.post. E ele vai ser o seguinte, ele vai ser um post também, tá bom? Porque a gente está criando nenhum comentário. Vai ser um post, e aí nesse post a gente precisa falar qual post a gente está fazendo o comentário. Então eu vou passar um 2.id aqui como um route param, né? Lembra lá do route param, query param e o body params, né? No caso aqui a gente vai usar um route param para identificar qual que é o post que a gente quer comentar, e aí a gente está criando um comment, né? Um comentário. Então beleza, então como é que a gente vai comentar isso aqui? Primeira coisa, a gente precisa ir lá e pegar lá de dentro do nosso request.comment, não, request.body, a gente vai pegar o nosso comment, que vai ser o username, os nossos dados de comment vai ser o username e o content. Tá bem parecido aqui, né? Então eu vou nem tirar. Daqui, a gente vai pegar o ID lá do nosso request.params, para a gente poder aqui identificar qual que é o post que a gente está comentando. E aí, para a gente achar o nosso post, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar um const post index, a gente precisa saber se esse cara existe. Então a gente vai lá nos posts.find index, e aí no find index a gente vai fazer o seguinte, para cada post, eu quero saber onde o post .id for igual a id, né? Então eu quero saber se o cara que eu trouxer aqui vai ser igual a id. Só que temos um problema aqui. Esse id ele vai vir do request params. Então esse cara ele vai vir como uma string, né? A gente precisa que esses caras aqui sejam iguais. Só que aqui a gente colocou como um número no nosso id. Então o que a gente pode fazer? Ou a gente transforma o nosso ID para string, ou a gente transforma esse cara para número. O que eu vou fazer é transformar esse cara para número.
Se a gente bota um mais aqui na frente, isso é um hackzinho do JavaScript, ele pega a string, né, e se a string puder ser transformada para um número, ele transforma em um número, tá bom? Então isso aqui deixa um pouco mais fácil transformar as coisas para número, né? E aí, se ele não achar o nosso... Deixa eu minimizar o terminal. Se ele não achar o nosso post, então, se isso aqui for igual a -1, igual a -1, porque quando o find index não encontra, né, o objeto lá, o nosso recurso em questão, ele retorna um -1 na resposta dele, né, que é um index que não existe. Então ele vai retornar um -1, e aí a gente dá um return, vai ser no reply, ponto, status, e a gente vai colocar 404, que é o status de não encontrado, e aí a gente dá um send e manda uma mensagem, message, que vai ser post not found, né, o post não foi encontrado. Se ele encontrar o post, a gente vai criar um novo comentário, né? Então vou colocar comment aqui. E aí o comment, ele também pode ser essa mesma coisa aqui, ó. Ele vai ter um ID. Então a gente pode vir aqui e fazer o seguinte. Não, deixa sem ID, para não complicar muito a vida. Né? Ele vai ter um owner e vai ter um content apenas. E a gente pode também deixar o date aqui, que é a data que esse comentário foi feito. E aí a gente pode vir aqui no nosso post, nos nossos posts, e lá no post index que a gente achou, .comments, .push, né, e colocar esse comentário a mais lá. E aí a gente retorna aqui o post completo na nossa API. Beleza? Então o que a gente fez? Inclusive esse cara aqui eu vou jogar aqui para baixo, ó, que a gente só usa ele depois dessa verificação. Então o que a gente fez aqui? A gente pega o ID passado aqui de qual que é o post, a gente procura qual que onde está o post lá, qual que é o index dele no nosso array, né? Se ele achar, ele segue o baile aqui direto. Se ele não achar, ele retorna o -1 aqui, né? É uma coisa do JavaScript. E aí se ele não achar, a gente retorna uma resposta aqui de erro não encontrado para o nosso usuário, né? Post not found. Mas se ele achar, a gente pega lá as informações do body, que é o username e o content, cria um comentário e joga lá dentro desse post que a gente encontrou. E retorna o post completo aqui para o nosso usuário. Bastante coisa, né? Então vamos testar, né, essa bagaça. Então vou copiar esse cara aqui, que vai ser o comment post. Ele vai receber um ID, vou colocar um aqui já, e vai ser comment, né, comment aqui na nossa rota. Beleza? Então, voltar aqui para o TPy. Então ele vai colocar aqui. Lá no body, ele só precisa do username e do content. E aqui eu vou tirar aqui para ficar menorzinho. Beleza? Então, como a gente resetou nossa aplicação, né, a gente salvou, ele não vai ter nenhum post. Já é bom para a gente testar o nosso erro. Então, se eu jogar aqui, ele não vai ter encontrado nenhum post. Aqui, ó. Se a gente listar, tá vazio o nosso array. Então, a gente vai criar um post, que está criado. A gente pode listar aqui o post, e aí a gente comenta lá no post, ó. Tá comentado. Então, os comentários veio aqui, né, com o owner, o content e o date aqui, né, bonitão. Se a gente listar aqui de novo, já aparece também. Então, a gente já consegue também comentar aqui no nosso post. E falando de comentários, se você tá tendo alguma dúvida, não tá conseguindo acompanhar, se você tá gostando, não tá gostando, enfim, se você tem qualquer coisa para dizer, deixa aí nos comentários, né? Deixa aí a sua dúvida, deixa aí, né, pra gente trocar um papo, pra gente poder, né, tá te respondendo se você precisar. Beleza? Então, vamos continuar aqui com a parte de criar os likes. Para darmos um like aqui na aplicação, né, eu já abri o nosso readme aqui pra gente dar aqui o concluído aqui na parte de comentar um post, mas para a gente dar um like no post, a gente pode fazer o seguinte, o que é a minha ideia? Quando a gente der o like, eu não vou simplesmente adicionar um contador no post. Por quê? Porque senão um usuário em específico vai poder
clicar infinitos likes lá, né? Só ir contando lá, papapá. Então, não é isso que a gente quer. A gente vai fazer um formato aqui bem parecido com aquele que é o Instagram ou o Facebook, onde você, se você já deu like, ele fica lá, se você clicar de novo, ele retira o like. Então, a gente precisa saber quem deu like para poder fazer isso. Eu vou fazer de uma forma bem tosca aqui, bem simples, só pra gente simular esse comportamento um pouquinho. Eu vou copiar esse post aqui, essa rota de criar aqui o comentário. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou trocar aqui, vou deixar... Agora eu vou colocar um patch, porque a gente vai estar meio que fazendo uma edição. Vou colocar trocar comment para like. Aqui tá certinho, a gente precisa saber qual que é o post que a gente tá dando like. A gente precisa encontrar o post, né, tudo certinho. Então a gente pode até reaproveitar esse cara aqui. E a única coisa que a gente vai receber aqui é o username, né, quem que tá dando esse like. Né? Então ele vai receber aqui no body da requisição quem é a pessoa que tá dando like. Quando a pessoa der um like, a gente precisa verificar se essa pessoa já deu like antes. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar a mesma estratégia que a gente usou para verificar se o post existe. Então a gente vai dar um like index. Então a gente vai lá dentro de posts, no post que a gente encontrou, que é o post index, né? A gente precisa passar o index aqui do post que a gente encontrou. E aí a gente vai lá na propriedade likes.findIndex. E para cada item aqui eu preciso verificar se é igual ao username que a gente pegou. Então, o que eu vou fazer? Eu vou só salvar uma string lá aberta dentro desse array. Vai ser um array de strings. E aí eu só vou salvar um username que deu post antes. Que deu like antes, né? E aí, dessa forma, eu consigo vir aqui e verificar o seguinte. Eu posso ver se o like index é maior ou igual a 0. Isso quer dizer que eu encontrei, né, um like já com esse usuário. Então, eu vou ter que ir lá no posts, então, lá no post index, né, lá no like index que a gente achou. Não, vou fazer de forma diferente. Eu vou dar um splice, eu só preciso remover esse cara do array, né. Então, eu vou dar um splice para remover esse cara do array, né, do array de likes. Eu vou remover esse username que a gente achou. E aí eu preciso ir lá no index e eu vou remover só um a partir desse index. Né? O splice, ele vai até onde no index que você foi. Então, se for no 0, ele vai pegar o primeiro e a partir do primeiro ele vai remover quantos você quiser. Se for 3, ele vai pegar o primeiro, o segundo e o terceiro. Se for só 1, ele vai pegar só o primeiro. Então, isso tudo a partir do index que você quer. Então, no caso, eu quero remover só o cara que deu like, né? Então, se eu já tiver lá, ele vai ser removido. Então vai ser aquela funçãozinha de tirar e colocar like, né? Não vai ser infinitos likes como a gente não queria. E aqui a gente já pode dar um return para finalizar a nossa requisição. Eu vou dar um status 200 e vou dar um send aqui no post completo de novo. Vai ser posts no post index e é isso. Caso a gente não tenha dado like ainda, né? Então a gente vai simplesmente adicionar esse username lá dentro do array de likes. Então, deixa eu ver se eu consigo. Vou pegar essa parte aqui, ó. Eu preciso só dar um push no username. Beleza? Isso já resolve. E aqui a gente pode retornar também 200. Que a gente está fazendo patch. Isso já resolve nossa vida. Olha que legal. Então a gente já achou aqui, achamos o post, pegamos lá qualquer username, procuramos se existe já um like com esse usuário. Se existir, a gente remove o like, se não, a gente adiciona. Beleza? Vamos testar essa funcionalidade? Eu vou copiar aqui o document post, vou colocar like post e já deixa seu like aí no vídeo, né, já que a gente está falando de like. Vamos trocar aqui o comment para like e no body a gente deixa só o username, beleza? Como a gente resetou o servidor, a gente vai precisar criar um post novo, porque não tem nenhum. Então eu vou criar o post de novo, que é o post 1, e aí eu vou soltar o username. Não deu... ele não achou aqui. Não é post, né? É patch, por isso que não achou. Vou dar de novo aqui, e aí colocou lá no post o nosso like aqui, ó. Olha que legal. Se eu tentar de novo, ele remove.
Se eu jogar de novo, ele vai. Se eu trocar aqui, ó, para Dev Club, ele adiciona também o Dev Club. Se eu jogar o Dev Club de novo, ele remove o like do Dev Club. Então, né, a gente já tem aqui a nossa função de adicionar likes no nosso post, né? E vamos para a última aqui que a gente precisa fazer. Então, vou vir aqui no README já e completar, que é o usuário deve poder excluir um post. Bora lá terminar esse cara. Para deletarmos um post, é bem simples, né? A gente pode vir aqui, eu vou pegar o de criar um post aqui. E aí, o que a gente... Deixa eu minimizar o teclado, o terminal de novo. Opa, excluí umas coisas que não devia. Agora foi. Eu vou trocar o post aqui para delete. Vou deletar um post, eu só preciso do ID do post ali para poder deletá-lo, né? E aí eu vou fazer bem simples aqui, até pra gente não tomar muito tempo, que vai ser basicamente, eu vou pegar o ID, vou ver se o post existe, se ele não existir, ele não foi encontrado, e aí, basicamente, a gente pode também fazer uma verificação. Não é uma boa prática, né? Vamos lá, não é uma boa prática a gente passar um body dentro do delete, tá? É um negócio que não é muito legal. Então, o que eu vou fazer? Só a fins didáticos, a gente vai passar, tá? Mas é só pra gente poder fazer uma verificação, que é o seguinte. Normalmente, o username tá dentro do token do usuário, então vem pelo header isso, né? Mas a gente vai mandar pelo body só para não perder muito tempo. Então, vou vir aqui e vou verificar se quem está tentando deletar o post é o owner, se é o dono do post. Porque não faz sentido uma outra pessoa conseguir deletar o meu post. Por exemplo, eu fui lá, fiz um post, aí o fulano vem lá e deleta meu post sem o meu consentimento. Isso não pode acontecer, né? Então, só pra gente simular isso, eu vou passar aqui no dentro do delete, vai ter um body. E eu vou verificar o seguinte, se o username que eu trouxe vai ser igual ao posts no index.owner. Se isso aqui for diferente, na verdade, né, eu estou verificando, eu vou retornar um erro aqui, que vai ser um reply.status. E aí o status que eu vou mandar vai ser um 401. Não, pode ser um 400 só. Um bad request padrãozão mesmo. Send. E aí a mensagem vai ser user is not the post owner. O usuário não é o dono do post. Se ele for, isso aqui vai passar, né? Ele não vai entrar no if e a gente pode continuar a nossa vida aqui. No caso, eu vou simplesmente ir lá no posts. Deixa eu ver aqui. Vai ser posts. Eu só preciso remover. Splice. Vai ser aquela mesma estratégia de remover o like, né? Aqui, ó. Que a gente tem que dar um splice a partir do index e tira 1. Então, mesma coisa. A partir do post index e eu tiro 1. E aí eu retorno um 204 vazio, né? A gente precisa dar o send de qualquer forma, senão ele não finaliza a requisição. Mas aí a gente retorna ele vazio, porque o 204 é um no content, né? E a gente pode testar essa presepada agora, né, para ver se a nossa última rota está funcionando. Então, só para recapitular, a gente pega o ID aqui do post, a gente verifica se ele existe. Se ele existir, eu pego o username passado no body. Se eu for o dono do post, se esse user for o dono do post, ele remove. Se não, a gente retorna um erro aqui para o usuário. Beleza? Então, vou duplicar aqui o like post. Vou trocar para delete. Colocar delete post. Beleza? Vou remover esse aqui, só terminando no ID. E no body vai passar o username. Vamos testar aqui. Eu vou criar um post com esse username aqui de Agostinho. Criei o post, né? Porque a gente resetou o server, então a gente precisa criar de novo. Tá listado aqui. E eu vou deletar o post. Opa! Ele deu um errozinho aqui. O que ele deu de erro? Vamos ver aqui. Index is not defined. Nossa, gente, onde eu achei esse index? É post index. Tô maluco. Vamos de novo. Ele não vai achar. Post not found, beleza. Vou criar aqui. Beleza, tá listado aqui de novo. E aí eu vou deletar o post com outro username. User is not the post owner. Beleza, se eu trocar para Agostinho Peneto, que é o usuário mesmo, ele
deu 204, quer dizer que ele deletou. Se eu tentar listar de novo, ele finalizou aqui, né? Deu o array vazio, então ele deletou o post que eu tinha criado, e assim a gente finaliza aqui a nossa API, né? Então a gente conseguiu criar aqui um app, né? Uma API com Fastify. A gente conseguiu criar um middleware de autenticação bem simplificado e conseguimos criar aqui algumas rotas em memória, né? Algumas rotas que fazem uma persistência em memória aqui, mas pode ser conectado posteriormente a um banco de dados, né? Você pode também melhorar isso aqui, trazer o controller, trazer alguma arquitetura de MVC ou Solid, enfim, né? Você pode aplicar aí a boa prática que você quiser, mas basicamente as funcionalidades core aqui do nosso Fastify foram mostradas, né? Então você já pode sair aí criando as suas APIs com o Fastify, sendo mais performáticas que o normal. Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder mais nenhum conteúdo como esse, e até a próxima!